Olá, continuando. E então, com o arcano da temperança, nós aprendemos que a vida sempre nos pedirá harmonia diante dos cenários, diante das nossas partes e diante do sagrado. Nem sempre nós poderemos manter alguns papéis fixos. Algumas vezes nós precisaremos ceder, outras vezes nós precisaremos impor. E tudo isso vai trazendo essa harmonia. Você precisará equilibrar família e trabalho, você e seu relacionamento, o seu senso de individualidade com o seu senso de coletivo, o seu serviço, a sua entrega. Tudo isso vai trazendo o equilíbrio sugerido pela temperança. E dessa forma, nós erraremos, com os erros nós aprenderemos. E o objetivo aqui não é encontrar perfeição, e sim encontrar, mais uma vez dizendo, harmonia. Os erros fazem parte da jornada. Em seguida, nós encontramos o arcano do diabo. No arcano do diabo, antes da gente dar sequência, nós vemos Lúcifer sentado num trono. Por conta dele estar sentado nesse trono, existe uma sombra por trás dele. O que isso significa nessa ilustração? Durante a nossa jornada, a nossa tendência é buscarmos uma certa centralização. É buscarmos sermos centro do nosso próprio mundo. Isso não está errado. A questão é que dentro de nós precisa existir um trono dedicado ao sagrado. Um trono e um espaço que cabe unicamente o silêncio. Esse é o sagrado. Ali nós não podemos nos sentar. Caso contrário, se a gente se senta naquele trono, a gente exercerá o papel representado por Lúcifer, aquele que tenta usurpar um papel que não cabe em suas mãos. Automaticamente, por trás de nós, a sombra surgirá. Essa sombra tem como objetivo nos mostrar que, como seres humanos em aprendizado, em alguns momentos nós nos sentaremos num trono que não nos pertence. Nós buscaremos poder, e essa busca por poder pode muitas vezes nos corromper. E essa corrupção nos levará à queda, a queda que Lúcifer sofreu. Essa queda pode ser sentida como uma perda da consciência, a perda da luz. Então nós exerceremos um poder de tirania diante dos outros, diante daqueles que nos cercam, pensando que estamos sendo justos, porém de acordo com a nossa própria justiça pessoal. E isso nos distancia do sagrado. Porém, o diabo é uma das fases da nossa vida. Em algum momento nós nos veremos impulsionados compulsivamente numa direção. O conselho para isso é: vá nessa direção, mas 2 passos adiante e 1 passo para trás, buscando compreender por que você sente um chamado que às vezes você não consegue nem sequer controlá-lo. A forma mais comum da gente perceber esse chamado compulsivo, representado pelo diabo no tarô, é o chamado para os relacionamentos. Uma pessoa que parece te arrebatar de paixão. Ali está o diabo. Não no sentido religioso e que deve ser combatido, e sim no sentido de que existe ali por trás uma carga emocional que precisa ser elaborada aos poucos. Mas enquanto ela é elaborada, você se sente preso e atado. Muitas vezes isso vem das questões lá da nossa infância mal resolvidas, como se elas tomassem forma dentro de nós, e quando elas emergem depois de tantos anos, elas são incontroláveis. Pelo tarô, essa é uma forma de enxergarmos o arcano do diabo. E quando existe uma insistência diante de um papel que nós buscamos desempenhar, diante de uma direção, diante de uma forma de ser, nós nos enrijecemos. Nós nos tornamos pessoas fechadas dentro do nosso próprio poderio interno, sentados num trono que não nos pertence. Isso nos enrijece, isso nos mantém fora do fluxo da vida, e em algum momento nós encontramos o que o arcano seguinte vem nos dizer. É o momento onde encontramos a torre.
Aqui no arcano da torre nós encontramos o deus Urano. Ele foi ilustrado segurando uma torre com um raio a derrubando. Urano, segundo a mitologia grega, é o deus do céu. É o deus que representa tudo que pode ser criado. Tudo e todas as infinitas possibilidades são representadas por Urano. Então, diante de uma pessoa que está aprisionada nas suas próprias certezas, nos seus próprios dogmas religiosos, em relacionamentos que são aprisionadores, em profissões e empregos que são aprisionadores, Urano, aquele que detém a visão de todas as infinitas possibilidades, aparece como a torre nos derrubando. Ele é esse raio que derruba a nossa estrutura enrijecida. Então essa é uma forma de manifestação do sagrado que nós poderemos sentir como uma grave ruptura na nossa vida, um colapso. Isso acontece devido à nossa cristalização de forma enrijecida e fora do fluxo do espírito. Olhando dessa forma, como as rupturas, os colapsos na nossa vida, ficaria um pouco revoltante dizer que o sagrado atua dessa forma também. Mas assim é. O nosso objetivo é a evolução, o nosso objetivo é a conscientização e a ampliação da nossa consciência, a ampliação da nossa luz. Se nós subimos a nossa torre e ficamos apenas no alto dela, comandando lá de cima, cheios das certezas e do poder, em algum momento essa torre precisará vir abaixo para que a nossa vida retome o fluxo natural do espírito. Então a torre pode ser vista, por exemplo, onde você está no trabalho e você perde o trabalho. Você se sente sem chão. É o momento onde você está num relacionamento e o relacionamento acaba. Você se sente sem chão. Diferente da morte, onde nós muitas vezes sentiremos que alguma coisa realmente acabou ou está acabando, aonde nós sentimos um certo pesar pelo fim, na torre nós somos arrancados de onde nós estamos, seja tanto de forma física quanto de forma intelectual, psicológica, interna. Se você se apega a uma visão, por exemplo, a uma certeza, em alguns momentos da vida pode vir com alguma ruptura, te mostrando que aquela certeza estava te aprisionando. A sensação inicial é de perda de controle. A sensação inicial é de colapso. Porém, o objetivo é justamente esse. O objetivo é nos libertar. O objetivo é nos tornar novamente puros e fora daquela torre que nós construímos, da qual nós tínhamos certeza de que era o melhor para a nossa jornada. Mais uma vez, os arcanos maiores nos ensinam que a vida tem o seu ritmo, a vida tem o seu modo de funcionar. E como toda sabedoria sagrada, o próprio tarô nos mostra como o ser humano é construído. Naturalmente, todos nós passaremos pela morte, pela temperança, pelo diabo e pela torre. Em algum momento nós construiremos as nossas certezas e elas virão abaixo devido à necessidade de progredirmos na nossa vida. O objetivo do tarô não é nos mostrar como exatamente nós temos que viver. Ele nos diz, a partir dos arcanos maiores, como a vida funciona e quais são os estágios e as etapas que todos nós passaremos. Então a torre é uma delas. O objetivo aqui, mesmo de forma difícil de lidar, é que o nosso mundo desabe. Isso pode parecer um tanto cruel, porque às vezes você constrói uma relação, você constrói um emprego, uma profissão, e tudo aquilo é desabado por alguma força maior. Qual a justiça nisso? Mais uma vez, os arcanos maiores apenas nos apresentam o funcionamento da vida, onde muitas vezes, quase sempre, a nossa visão está limitada. Entre o que nós sabemos e o que nós não sabemos da vida, nós não sabemos muito mais. Então, às vezes, nós construímos algo com as nossas certezas. Isso é válido, isso é justo. Isso nos estrutura até certo ponto. Porém, em algum momento, isso pode se tornar obsoleto. E aí vai depender da reação de cada pessoa.
Alguns, muitas vezes, podem se sentir sem chão, outros podem sentir que foi uma libertação. O objetivo final é nos tornar seres mais livres. Oculto junto ao arcano da torre, nós encontramos o arcano do carro. 1 mais 6, 7. 7 é o arcano do carro. O arcano do carro, então, ele nos lembra, oculto junto à torre, que se nós construímos uma torre, uma visão, um padrão, e nós ficamos sempre em volta dele, por mais que ele seja confortável, o nosso movimento pela vida, representado pelo carro, não acontece. Então, quando o raio atinge a nossa torre, quando o sagrado derruba aquilo que a gente construiu, porque não é mais evolutivo, o que nos resta é seguir. O que nos resta é tomar as rédeas da nossa vida novamente, juntando as nossas partes que foram quebradas e construindo um novo centro. A partir desse novo centro, você toma as rédeas novamente da sua vida e o movimento se retoma. E então, quando a torre cai, quando o que nós acreditávamos ser seguro desaba, o que nos resta é a nudez. A nudez interior, a nudez exterior, a nudez diante da vida. O teto da nossa torre desaba, a gente consegue olhar novamente para o céu e ali nós encontramos o arcano seguinte. Agora nós encontramos a estrela.